porque sinto o Senhor me tocar. Você pode dar um glória a Deus aí? Canta aí, igreja. Eu vejo a sua, o céu, o amor. Pode ser melhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje vou contemplar. o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora O seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos, vou receber, vou louvar teu nome. Eu vou louvar o teu nome. Vou louvar o teu nome. porque sinto o Senhor me tocar. Amém? Amém, amados? Nós estamos numa campanha denominada Guiados pelo Espírito. Começamos na semana passada e a palavra de Deus diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. A proposta é que cada um de nós possa aprender a conhecer, a reconhecer a voz do Espírito Santo, que é o único que conhece as nossas necessidades, é o único que sabe qual é o melhor caminho para a nossa vida. O Espírito Santo tem falado muito. Hoje, eu dando uma passada, gente, eu tenho Instagram, mas aquela história do cangaceiro, tenho, mas não gosto, né? Que eu tenho, mas não gosto, fico muito por ali não. Ali é um terreno hostil, sei lá, uma terra meio coisada. Aí eu vi, até passei a seguir ela, que eu não achava, achei. Eu gosto muito de Nívia Soares, é crente essa menina, ela é crente mesmo. Aí ela estava chorando tanto, chorando muito, e falando assim, clamando a Deus para que o Senhor tocasse no coração dos líderes, dos profetas, dos membros de igreja, para que o Espírito Santo está falando, porque tem gente que diz que, na verdade, do ano 2000 para cá, parece que a igreja deu uma esfriada. A impressão que dá é que Deus não está falando. Mas ela, chorando as lágrimas, ela disse, olha, sabe o que o Espírito Santo disse para mim quando eu estava com esse pensamento? Ele disse assim, eu nunca deixei de falar. A voz do Espírito Santo nunca se calou. E o Senhor tem falado muito mais do que a gente possa imaginar. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós não estamos buscando ouvir a voz do Senhor. Estamos sendo guiados por tanta coisa. Estamos entrando em modas. Estamos entrando em certas liturgias com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está clamando. E se a gente trouxe essa campanha ao meu coração, quem me conhece sabe, aqui dessa igreja, que eu tenho cuidados, eu tenho, assim, com campanha, eu preciso sempre estar, sabe, não faço por fazer, faço sempre entendendo um propósito. Como todas as campanhas que a gente faz na nossa igreja, há um propósito. E Deus falou muito forte sobre essa necessidade de uma direção. Gente, o mundo, presta atenção nisso, o mundo, as pessoas estão sem direção. É um matando o outro por causa de política. É médico fazendo monstruosidade com mulher tendo filho. O homem está sem direção. Mas a voz do Espírito Santo nunca se calou. E sabe quem o Espírito Santo quer usar?
Sabe quem é que o Espírito Santo quer usar como porta-voz do Senhor? Somos nós. Somos nós. Mas primeiro ele tem que encontrar espaço para dar a direção, para saber de que maneira. E eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você já deu um passo muito lindo na direção do Senhor. Nós estamos dando para ser guiado pelo Espírito Santo. Deus tem um caminho de paz e o melhor para você. Ele só precisa que você siga Ele. Amém? Hoje é o nosso segundo elo. Semana passada a gente viu quem era o Espírito Santo. Terceira pessoa da Trindade. Guiados pelo Espírito, segundo elo. Hoje a gente vai ver o que é viver pela carne. Pode soltar a referência. Romanos 8, capítulo 5 ao 8 diz o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mente não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Feche os seus olhos, por favor. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo. Espírito Santo de Deus, fala ao nosso coração. Ações é o nosso pedido. E crendo assim, já te agradecemos. Amém. Podem sentar-se, amados. A gente tem um vocabulário que eu vou chamar aqui de evangeliquez, entre aspas, que não existe esse idioma, mas o evangeliquez tem algumas expressões que às vezes só uma pessoa que já tem um certo tempo de igreja, o contato com o crente, reconhece. Ô glória, ô terra, ô mistério. Dicionário, né, para saber o que é isso, né? E um dos famosos é esse da carne. Ah, você é carnal, é um crente carnal. Ah, meu irmão, quando eu entro na carne, olha, tem gente que fala assim, quando eu entro na carne, que Paulo usa aqui, nessa carta aos Romanos. O que é isso? O que é ser guiado pela carne? O que significa uma pessoa que vive pela carne? Primeiro, o que é carne? Preste atenção aqui. Carne é o homem na sua originalidade e o homem sem Deus, a passar a ter uma vida guiada pela sua carne. A carne significa sermos guiados pelos sermos guiados pelos nossos pensamentos, tudo aquilo que é relacionado ao eu, à minha vontade, ao meu querer, aos meus planos, aos meus pensamentos, ao que eu quero, isso é carne. Quem está entendendo isso aí? Tudo ligado à natureza do homem. Paulo diz que, ou seja, a vida vai se basear tão somente em satisfazer aquilo que o seu eu, lá mais para frente. Só que o agravante para a gente compreender o viver pela carne, quero acreditar que você que está aí me acompanhando na sua casa, e você que veio hoje para a igreja, você está aqui porque você veio buscar Deus. Amém? Quem veio buscar Deus aqui? Pronto. Então, amém. Então, a gente está aqui para isso. Então, a gente precisa entender se, de fato, essa nossa busca está coerente, porque se pode passar, Vanessa, as implicações aí. Condutas de uma vida na carne, segundo esse texto de Romanos 5,8. Primeiro, presos às nossas vontades. E a todo custo, querendo satisfazer. E eu não sei, seja muito uma coisa, no momento que ela consegue aquela coisa, quando ela consegue, parece que aquilo ali perdeu a graça. E o que é que ela vai fazer? Desejar. O desejo sempre vai falar mais alto. Aquilo que salta aos seus olhos sempre vai chamar mais a sua. Ele diz aqui,
Segunda coisa, é um caminho que leva para a morte. É o que diz, estão sendo levadas à morte. Quando fala de morte aqui, está no pacote. A morte espiritual. Quererem seus prazeres, elas estão encontrando com a morte. Talvez um exemplo comum que a gente possa usar aqui, uma coisa vai puxando a outra. É um pouquinho disso, uma bebidinha, não sei o quê, um cigarro e vai. A pessoa ela quer muito mais. E esse caminho de vida na carne é um caminho que leva para a morte física. O ser humano sem Deus, ele tem condenação à morte. É o que diz a palavra do Senhor. Quem está entendendo isso aí? Pode soltar o próximo, por favor. Quem vive na carne é uma vida de insubmissão. Como? Qual é o foco dela? Seus desejos, a sua vontade. Deus se apresenta como aquele que tem uma vontade ao Senhor. Porque o que importa para ela é o que ela pensa, é o que ela acha e é o que ela quer. Paulo acabou de dizer na referência. É insubmissão a Deus. Os seus desejos são o seu guia. Satisfazer as suas vontades é o seu propósito. Isso é uma conduta de uma vida na carne. Outra coisa que o texto fala: incapacidade. Isso. Quem é dominado pela carne, o que é que diz? E traz resposta para muitos questionamentos que às vezes a gente faz. A partir do momento que Deus, Ele tem algo para a minha vida, mas eu simplesmente não ouço, porque a minha vontade me cega, eu pelo Espírito de Deus. Porque se o Espírito de Deus não comanda, quem é que vai comandar? É a carne. E a carne, passa para o outro, Vanessa, por favor. Eu vou ser uma pessoa insubmissa a Deus e eu sou incapaz de agradar a Deus. Por quê? Em todo tempo eu só quero me agradar. Igreja em igreja. Porque quando ele chega numa igreja e ele não tem o que ele quer, ele vai pular para outra. Chega lá, não tem o que ele quer, ele vai pular para outra. Dessa forma, ele quer simplesmente alimentar a sua carne. E a gente precisa entender que o nosso relacionamento com Deus, vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando se fala a carne é fraca, não é no sentido de pode nos condenar a nossa alma. Então, essas condutas da carne, amados, elas estão comprometendo completamente a nossa relação com Deus. O Senhor trouxe essa campanha aqui. Se eu estiver na carne, vai ser só mais uma campanha para a minha vida. Não vai mudar nada. Porque quando terminar, sabe, Celso, eu vou querer esperar ainda o que eu quero para a minha vida. Cadê minha bênção? Mas pode sinalizar que podemos estar na carne e não no espírito. Escute só. Nós estamos aqui para agradar a Ele. E o que vai agradar o Senhor é eu quebrar isso que Paulo chama de... Sabe, amados? Estão transformando Deus em quê? Em gênio da lâmpada. Não se submete. Deus manda alguma coisa. Isso não. A resposta... Ainda bem que você está aqui hoje. Porque a gente quer agradar o Senhor aqui. Amém? Pode passando, Vanessa, aí. Diz Gálatas 5,17. Só ouça. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados por quem, irmãos? Pelo quem? É essa briga que acontece no coração do ser humano, que quer agradar a Deus, mas às vezes a gente não fica debaixo dessa lei. Por isso que Deus insiste conosco, está insistindo conosco, para nos guiar. Essa lei terrível na nossa vida, que tem criado uma geração de um povo interesseiro, mal acostumado. Quando o Espírito de Deus de fato entra na nossa vida, essa lei aqui ela é quebrada. E o Espírito Santo realmente pode dizer para o seu irmão: Deus só tem o que é melhor para você, meu irmão.
Amém? Assim. Até deixar para dar uma segunda parte no domingo aqui. O Senhor diz no Salmo 32 que a gente... Porque o animal, para ser conduzido, tem que ter cabresto, né? Se não botar, vai querer ir para onde ele quer. Escute, Deus, nós, obedeça a sua voz. Eu acho muito bonito. Eu já vi, irmão Álvaro, eu já vi chamar pelo nome o cavalo vir. Eu já vi sem precisar bater, sem precisar puxar. Nem a cavalo. Somos filhos de Deus. Os filhos de Deus precisam reconhecer a voz do Espírito de Deus. E só quebra a carne só se quebra a lei da carne com atitudes. Olha só na minha vida, irmã, eu oro, mas escute. As manifestações do poder de Deus se dão pela fé, sim. Mas também que o Espírito Santo venha na minha vida e automaticamente eu vire uma outra pessoa. Eu preciso ter atitude aqui no meu natural, na minha ação. Você hoje saiu da sua casa, você veio andando, você veio de carro, você veio de moto, você veio uma ação natural. Chegou na casa de Deus, está aqui sentado. E aqui estamos adorando o Senhor em espírito e em verdade. E se estiver vivendo pela carne, só quebra isso quando é guiado pelo Espírito. E para ser guiado pelo Espírito, para quebrar essa lei da carne, não tem nada a ver com orar, é agir. Qual é a primeira atitude? Se entregar verdadeiramente a quem, irmãos? A quem? A Jesus Cristo. Oxê, pastor, eu já me entreguei a Jesus há hoje. Preste atenção no que ele diz no texto aí, por favor. Gálatas 5:24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram. Crucificaram, o verbo está onde? No passado, né? Crucificaram o quê? A carne com as suas paixões e os seus desejos. O que é que ele diz aqui? Que quem pertence a Jesus já matou a carne. Quem já sem desejos foram crucificados com ele. Mas se eu me entreguei, se eu sou de Jesus, Cristo, ou a gente é, ou a gente não é. Eu não posso dizer que eu tenho um relacionamento com Jesus e ainda, por exemplo, continuo pecando. Continuo fazendo o que eu quero. Mas o que o texto diz, que quem pertence a Jesus já crucificou a carne. Ou seja, quem de fato se entregou a Ele, diz: Jesus, quer saber de uma coisa? A minha vida é tua. A minha alma é tua. O meu coração é teu. Olha aqui, eu sou todo falho, sujo, pecador. Toma a minha vida. Me conduz, Senhor. Vem com a tua graça, com a tua misericórdia, me alcança. Eu quero seguir seus passos agora. Eu quero deixar de ser envergonhice. Quero deixar de safadeza. Quero deixar de brincar de ser crente. Eu quero me entregar para o Senhor. Eu quero chegar a dizer para o mundo: ei, eu sou de Jesus. Jesus me comprou. Eu sou uma nova criatura agora. Eu estou brigando para ir para o céu. Porque tem gente que se entregou à prestação. Tem gente que não... Por isso que a carne toda hora... Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seu desejo. Acabou. O Espírito Santo está presente com é para Cristo. Tudo que faz é para a glória do Senhor. Assim como foi Pedro, assim como foi um Paulo, assim como foi cada homem, cada mulher que de fato se entregou para Jesus e a vida foi transformada. Parou de lutar contra o pecado. Paulo brigava com isso toda hora. E ele fala com toda a autoridade sobre essa verdade que ele mesmo experimentou na sua vida. Então, para quebrar a lei da carne, a gente tem que se entregar de verdade para Jesus. Não estou falando de religião, não estou falando de igreja, estamos falando de Cristo. Cristo aponta para uma vida de santificação. Cristo aponta para o melhor para a vida do homem. Quem está entendendo isso, diga amém. E a outra coisa, para quebrar a lei da carne, obedecer. A palavra de Deus vai dizer lá em João 14:15, diz o seguinte: quantos amam o Senhor aqui, Jesus? Se vocês me amam,
que é que vai acontecer? Obedecerão aos meus mandamentos. Olha a sequência agora de acontecimentos. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai que lhes dará outro conselheiro. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Ouça, o mundo não pode recebê-lo, porque o mundo não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Se eu amar e se eu obedecer. Se eu amar e se eu obedecer. Jesus disse que vai pedir ao Pai, que vai mandar o Espírito Santo na minha vida, o conselheiro, para me guiar, para me conduzir, que vai estar comigo para sempre. O Espírito da verdade, ou seja, onde não tem engano. O Espírito que sabe a verdadeira direção para a minha vida. O mundo não pode receber, porque o mundo jaz no maligno. Não conhece, nem vê. Mas quem ama Jesus, obedece os seus mandamentos, o Espírito Santo vai guiar. Amados, o Senhor está trabalhando no meu coração sobre uma palavra a respeito de obediência. É um assunto tão abrangente, mas escute, a obediência é um princípio fundamental do nosso relacionamento com Deus. Eu não posso dizer que amo a Deus e falo que amo, mas não obedeço o que Ele manda eu fazer. O que é que Deus manda? O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Deus manda a gente se santificar. Deus manda a gente fugir da aparência do mal. Deus manda a gente se converter dos nossos maus caminhos. Deus manda a gente perdoar. Deus manda a gente buscar a presença dEle. Deus manda a gente amar. Deus manda a gente perseverar. Deus manda a gente servir. Se eu amo ao Senhor, eu obedeço. E na minha obediência a Cristo, Ele vai me dar o conselheiro, o Espírito Santo, para guiar a minha vida. O conselheiro quer guiar os nossos passos. Num mundo muito triste, no mundo de tanta gente sem direção, temos um conselheiro. Temos o Espírito da verdade para nos guiar. Temos o Espírito da verdade para nos conduzir. Mas para que Ele venha, eu preciso me entregar para Jesus primeiro. Eu preciso quebrar isso na minha vida. Amados, não se trata do que eu quero, não se trata do que você quer. Se trata de entender o que Deus quer de nós. Só é guiado quem confia. Só é guiado quem se entrega. Só é guiado quem se submete. A carne talvez seja um dos nossos maiores inimigos. Porque a carne vai dizer, não vou para a igreja hoje. A carne vai dizer, eu estou cansado. A carne vai dizer, eu não quero orar. A carne vai dizer, não fui com a cara daquele irmão. A carne vai dizer um monte de coisa. A carne vai só levar para aquilo que desagrada a Deus. Só isso. Vocês viram as consequências. A gente viu aqui. Na carne é impossível se submeter a Deus. Quem manda na minha vida sou eu. É assim quem vive na carne. Mas há um propósito aqui de Deus para a nossa vida. O Espírito de Deus quer nos conduzir. Sem cabresto, não é missionário? Sem cabresto. Na sua sutileza, no seu amor desse caminho. Pare de fazer isso na sua vida. Me obedeça. Quem faz o que eu mando? Que Senhor é esse? Que ninguém faz o que Jesus manda. Então Jesus é o que? É um boneco na mão da gente? Jesus é o nosso empregado. A gente quer que Ele, não, sabe, resolva a nossa vida. Peraí, não é bem assim não. Se vocês me amam, Ele está conosco para sempre. E é um Espírito da verdade para guiar a nossa vida. Você pode dizer assim comigo, pela fé: carne, você não manda em mim. Quem manda em mim é Jesus Cristo. E Jesus Cristo me mandou o Espírito da verdade, o conselheiro, para guiar a minha vida.
Fique em pé um pouquinho, por favor, comigo.